Saudações tricolores, esse é o programa Panorama Tricolor de número 212. E hoje nós temos aqui presenças ilustres na mesa. Do meu lado direito tem Fábio Cortes, do meu lado esquerdo tem Paulo Roberto Andel. O terror da Flubabaca. Como ele próprio se apresentou. E eu sou Paulo Tiburcio, o Tiba. Vamos começar o programa, infelizmente, com o Fluminense numa fase não muito boa. Então a gente vai discutir um pouco o que aconteceu no último jogo e também vamos analisar o que falta aí para que a gente possa, pelo menos, salvar o ano. Eu vou começar aqui então com o Fábio Cortes. Fábio, seu boa noite aí para a torcida e já pode emendar aí o que você achou do jogo de ontem, o que faltou, se o Fluminense melhorou, mas não foi suficiente. Qual a sua opinião aí a respeito do jogo contra o Grêmio? Bom, boa noite a todos, saudações tricolores. Sinceramente, eu acho até que a derrota ela foi um castigo. A derrota acabou sendo um Concordo. castigo. Foi até pela circunstância, pelo momento que o gol do Grêmio aconteceu, foi um castigo. O time não está bem, realmente. A gente está vendo peças importantes não estão jogando direito e isso se reflete. Tem uma frase que muita gente repete muito, eu não gosto de repetir chavão, mas vou acabar aceitando. A bola castiga. Ontem nós fomos castigados. Ontem a gente podia ter feito um jogo melhor do que fez, né? Sim. E aí acabou que a gente tinha uma chance de voltar com um ponto precioso de Porto Alegre e deixamos 3 na sacola do Grêmio. Isso realmente doeu muito. Não sei se a forma como a gente jogou ontem ela vai ser suficiente para dar uma incrementada, mas talvez sirva para o básico. Né? Pelo menos a gente ali tem conclusões a tirar do jogo de ontem. Eu estou de acordo com a sua opinião. Acho que nem tanto mar, nem tanta terra. Sim, realmente o resultado não foi bom, estamos numa situação difícil, mas eu consegui ver alguma melhora no time, pelo menos em termos de postura, só que ainda não foi suficiente para isso. Justo. Paulo Roberto Andel, Diga lá. seu boa noite para a torcida tricolor. Você concorda com essa opinião em relação ao Olha, time? saudações tricolores a todos. Legal estar aqui rapidamente de volta, que a nossa musa Mítica Guidini teve problemas de gravação. Aproveitando que em breve teremos novidades em Panorama, numa nova dinâmica para 2018 em termos de programação. Achei o seguinte, eu me alinho contigo no fato de que o Fluminense melhorou. Se a gente pensar em relação a outros jogos, teve atuações realmente pífias, abaixo da crítica. Sim. O Fluminense, diante do Grêmio, ele tomou uma pressão muito grande no primeiro tempo. Cavalieri foi o grande nome da partida, eu creio. Sim. Primeiro tempo da partida foi o grande nome. Tranquilamente. E na volta, no começo do segundo tempo, não teria sido surpresa se o Fluminense abrisse o marcador. Porque perdeu um gol com o Henrique Dourado, depois perdeu um gol no escanteio, teve a cabeçada do Reginaldo, teve várias chances de marcar, não aproveitou. Aí o Grêmio voltou, a atitude voltou, o ataque. Quando tudo levava a crer que o jogo terminaria em 0x0, que seria ótimo um pontinho trazer para o Sul, Sim. aconteceu aquela bola infeliz, o Orejuela esbarrou o braço nela, a bola quicou e sobrou pro rapaz do Grêmio, Beto da Silva, fazer o gol. Quer dizer, a situação é grave, a situação ela é bem grave, mas ela não é desesperadora. Eu só tenho a lamentar que nesse momento se tente capitalizar politicamente em relação a esse momento, que eu acho que são todos torcedores do Fluminense, e acho assim absolutamente lamentável que essa capitalização política venha através de campanhas de redes sociais, através de sites, através de blogs. Alguém está achando o que, afinal de contas? Se o Fluminense cair, vai ter algum super-herói em 2018 que vai reconduzir o time? Sim. E se tivesse super-herói, vai resolver alguma coisa com o Arthur, Danilinho e o Wellington do abraço? Não vai resolver. A gente tem um problema hoje de CTI, é um problema sério. Há pessoas sérias trabalhando no clube com muita dificuldade, há problemas na gestão, mas também há vários acertos. E acho que a gente tem que pensar o seguinte: o Fluminense está na CTI, a gente tem que tratar do paciente, depois a gente pensa os próximos passos. Agora, queria até falar aqui com propriedade, considero justo, inclusive, até que os torcedores revidiem, que o pessoal foi lá no Santos Dumont urbanamente, né? Cobrou urbanamente. Clube grande tem realmente isso. Tem que ter cobrança. Muito bacana as posturas do Abad, principalmente do Abel, em relação a isso. Exato.
Cara, e o quanto a gente vai falar depois que a gente tem o sprint final, tem esses 10 dias aí de intervalo no campeonato para tentar mudar esse paradigma. O Fluminense tem jogadores de alta qualidade, eu acho. Não dá para questionar a qualidade do futebol, por exemplo, do Scarpa, do Orejuela, do Sornosa, entendeu? No primeiro semestre o Lucas estava muito bem, né? Reginaldo, agora que voltou a zaga, voltou com segurança, Cavalieri voltou muito bem. O Fluminense não é um time qualquer, não devia estar na posição que está. Times com elencos, inclusive iguais ou mais fracos que o Fluminense, tem várias posições à frente da tabela. Agora, a gente precisa ter calma. Se a gente não resolver isso com calma, não vai ser com escândalo, com ódio, com piti, com batida de pezinho que a gente vai resolver. Agora, precisa tomar uma atitude. Tem 10 dias para isso. Muito bem. Até pegando um pouco o gancho do que o Paulo colocou aqui, Fábio, a torcida foi, não foi até que foi uma quantidade pequena, como o próprio Paulo falou, foi de uma forma urbana, não teve violência, teve palavras de ordem, sempre tem, né? Claro, a gente sempre teve tem, que fugir disso, mas não houve agressão, houve a cobrança até de certa forma contundente. E a gente tem diversos, acho que a torcida do Fluminense está um pouco assim, né? Acho que isso é um reflexo até da abertura que se teve para que os sócios votassem, então há uma participação maior, e também acho que por uma questão das próprias redes sociais que permite uma maior participação. Então você tem vários grupos aí se manifestando. O que você acha que cada um, como torcedor do Fluminense, pode fazer nesse momento? Olha, é uma pergunta interessante, porque veja bem, Tiba, a gente tem uma torcida extremamente crítica e sempre foi assim. Sempre foi assim. É o sujeito que está comemorando o título, mas reclama que o jogador ergueu mal a taça, né? Ou seja, tem um viés reclamão, vamos chamar de reclamão, muito forte, muito presente na torcida do Fluminense. Só que no momento, eu acho que a gente tem que seguir o exemplo da torcida do São Paulo. O São Paulo ficou um tempão na zona de rebaixamento, saiu agora. Saiu nessa rodada. E um resultado que foi um jogo de 6 pontos, né? Porque pegou o Sport Recife. Então o que acontece? A torcida do São Paulo reclamou, teve pressão, teve xingamento, dizem que as reuniões de conselho estavam tensas por lá, mas a torcida foi. O São Paulo tem a maior média de público do Campeonato Brasileiro como mandante. O São Paulo tem os maiores públicos como mandante. Tá certo que o Morumbi ajuda, o Morumbi ainda é um estádio, vamos chamar de raiz, né? Mas ali tem um apoio com cobrança, coisa que a gente não está conseguindo. E coisa que a gente já conseguiu, né? Já conseguimos. Aquela eu me ajuda aí, você que enciclopédia, no ano de 2000, que a gente conseguiu escapar e depois fomos campeão, 2009, 2010, exatamente. exatamente. Então, gente, nós fomos em 2009, nós estávamos uma situação pior. Menos de 1% de chance de sair da zona do rebaixamento. Conseguimos superar, nós contrariamos a matemática. Né? E a torcida apoiou. Cobrou gente, também, mas apoiou. Até na década desgraçada, que aquilo ali não é só uma década perdida, é uma década desgraçada, a gente teve apoio. A gente foi lá dar o apoio, cobrando, reclamando, mas dando apoio. Hoje não, hoje a gente está sentado em um berço nem tão esplêndido assim. Agora, a necessidade de cobranças, eu particularmente, eu tiraria o foco do time. O time não é para ser cobrado na base da violência, na base da agressão. E até vamos fazer ressaltar. Ontem teve uma hora que as imagens mostravam os jogadores agrupados, olhando o Abel e o Navalny conversando. Então foi uma coisa curiosa. Ninguém foi lá para agredir ninguém. E isso é ótimo. Só que aquele grupo deve ter extraído alguma lição. A gente sabe que eles não estão juntos sempre, o grupo é grande, mas tem sempre um que é mais próximo do outro. Eles devem ter conversado isso. Afinal, se a gente está aqui conversando, imagina se os jogadores entre eles não estão conversando sobre isso, né? Falta uma tomada de consciência e falta diretoria presente. Isso não é coisa para o técnico e não é coisa para o presidente resolver. Você tocou num ponto importantíssimo, até passar a bola para o Paulo Ando.
Andel, o Abel está assumindo uma postura muito de bater de frente com essa crítica. Acho que ele que é a ponto de contenção dessa crítica. Você concorda com isso? Você acha que é ele que tem que assumir esse papel? Ou dentro do Fluminense existem outras pessoas, outros cargos que deveriam estar atuando nesse sentido? Cara, não é o Abel, mas o Abel é um dos treinadores que mais trabalhou em campo na história do clube. Campeão pelo clube, campeão como jogador. Todo mundo sabe da tragédia pessoal que o Abel passou. Ele, que é um torcedor apaixonado do Fluminense, ele está tomando a frente. Talvez porque haja um vácuo, talvez porque não tenha havido um preparo para isso, mas não era ele quem tinha que resolver esse tipo de questão, até porque com a vida tão delicada que o Abel já tem em tudo, ele tinha que estar mais ocupado com outras coisas. Agora, o papel dele é fantástico. É muito fácil tacar pedra agora, criticar, mas há 3, 4 meses atrás o Fluminense estava disputando o G4, ele estava brincando. O que eu acho que aconteceu, na verdade, o principal problema é, num campeonato nivelado por baixo, que do 8º colocado ao 17º, uma diferença de 4 pontos, as características que o Fluminense tinha encantadoras há meses atrás eram quais? 3. Garra, velocidade, qualidade técnica. Sim. A garra permanece, ela não faltou garra no Sul. Agora, a qualidade técnica e principalmente a velocidade, muito prejudicada, porque Marcos Júnior não joga bem há 1 ano e meio quando entra. Porque o Wellington Senhor, desde que voltou da Europa com um contrato desfeito lá com o clube francês, sim, quase anda em campo. Perdemos o Richarlison. Perdemos o Richarlison, não tivemos reposição. Tem o Robinho, mas o Robinho novo, até agora não foi suficientemente testado e efetivado para dar aquele toque de velocidade que a gente precisa. Então o problema está nisso, tem que recuperar a velocidade e recuperar a pegada. Com isso, eu acho que já dá para melhorar muita coisa. Sim, provavelmente. Bom, o programa está chegando no fim, mas antes de terminar, eu já queria... deu tempo? Sim, já estamos chegando no fim. Sério? Sim, Sério, diretor? Mas não vou terminar agora não, queria ouvir tanto do Fábio Porto como do Paulo Roberto Andel, o que o Fluminense precisa fazer nessa reta final para que a gente possa escapar dessa, não vou nem falar o que é, dessa situação difícil que ninguém quer, que ninguém ousa dizer o nome. Eu pessoalmente acho que dá para sair sim, temos condições para isso, mas o que precisa ser feito, Fábio Porto? Vamos lá. Eu tenho uma reclamação em relação ao esquema, e eu já falei no programa nosso aqui, que o meu esquema favorito seria 3-5-2. Eu acho que o 3-5-2 com esse grupo funcionaria melhor. Porque, vou fazendo um paralelo rápido, eu acho que o problema nosso não está na defesa, está no meio de campo. O meio de campo perde. O meio de campo perde a bola, não volta para marcar, e aí a defesa está sempre no mano a mano com 2, 3 adversários. Não há defesa que aguente isso. Tá? E nós não podemos também esquecer que a nossa defesa a gente já testou até um sub-19. Ou seja, nós temos problemas com contusões, o nosso elenco esse ano foi um problema sério. Tá? Nós temos um grupo muito verde. Eu acho que um esquema que permita ter criatividade no meio de campo, o Sornosa voltando e recuperando o futebol no Scarpa a partir do meio de campo. A gente já tem 2 pessoas pensando e 2 pessoas dialogando também. Outra, precisamos de alguém que tenha velocidade para jogar pelas pontas para poder municiar o Henrique Dourado. O Henrique Dourado é finalizador. A situação está tão ruim que a gente não tem gente no ataque para sofrer um pênalti. Eu não falo nem cavar pênalti, que eu não gosto de cavar pênalti. Aliás, tem um detalhe, uma partezinha rápida. Não fiquem tentando cavar falta e pênalti à toa. Os juízes são tendenciosos contra o Fluminense. Então, jogadores, se vocês estão vendo a gente, por favor, não cavem, porque uma hora vem uma falta de verdade que o juiz marca. Mas faltinha, eles não vão marcar. Na dúvida, contra o Fluminense é a regra. Então, eu acho isso. Você equilibrando o meio de campo, 2 marcadores, 2 criadores, bota um velocista e vamos centralizar, jogar para o Henrique Dourado. Como a gente jogava para o Fred. Então, vamos lá. Na minha modesta opinião, é essa.
Estou desesperado? Não, eu estou preocupado. A gente tem condição de sair disso, mas tem que entrar com seriedade. Tá? Particularmente não estou gostando do Orejuela. Tá certo, poucas pessoas estão. Fábio, obrigado pela sua participação. Nada. Paulo Roberto Ano, tem a honra aí de terminar o programa, de as suas considerações. O que você acha que o Fluminense tem que fazer para sair dessa situação difícil? Dentro e fora de campo, os laterais são complicados, eu concordo com o Fábio, a gente tem que fortalecer com 3 zagueiros. O Richard entrou razoavelmente bem, eu acho que Gostei. tem que fortalecer. Infelizmente o Orejuela tem uma qualidade técnica maravilhosa, mas vem muito mal. O Abel tem 10 dias para melhorar isso. Agora o principal, a gente vai voltar contra o Flamengo, depois tem mais 7 jogos no Rio de Janeiro. Diretoria, não há mais tempo a perder. O Fluminense tem que ter 60 mil torcedores nesses jogos. Nem que o ingresso custe R$10, que nem tem um prejuízo de mais 2 milhões. Quem já tem 70, é melhor ter um prejuízo de 72 e ficar na primeira divisão do que ter 70 milhões na Série B. Então, é um momento de emergência, é o momento da direção. Atacar em 2 frentes. Atacar no sentido de fazer com que o time volte a render, de tomar as atitudes necessárias para que determinados jogadores voltem a render, gente que está andando passe a correr e a ter mais disposição. E no apoio à torcida. A torcida tem que abraçar o time e, mais do que isso, ela tem que ser abraçada pela direção, ela tem que ser reconduzida ao Maracanã, aos estádios, apoiando o Fluminense. Muito bem, Paulo, obrigado pela sua participação também. Bom, infelizmente, chegamos ao final do programa. Agradeço aí a todos que estão nos assistindo. Até o próximo programa Panorama Tricolor. Daqui a pouco tem novidade, hein?